Tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Ah, já começou? Tá bom. Então vamos dando continuidade. Então nós estávamos... então, no que Ahasverosh, então por isso ele recebeu esta punição. Agora, primeiramente agora a gente falou o que foi os utensílios e os recipientes do templo sagrado. Agora a Gemara vai interpretar um outro versículo, como explicando, como se referindo às roupas do Cohen, as roupas do sacerdote. Então, que versículo é esse que o Talmud nos explica como se referindo às roupas do sacerdote? O versículo afirma quando ele mostrou as riquezas de seu glorioso reino e a honra de sua majestosa grandeza. Rabi Yossi Bar Hanina disse: isso ensina que Assuero usava as vestes sacerdotais. Então, quando está escrito no versículo, ele mostrou as riquezas de seu glorioso reino e a honra de sua majestosa grandeza, se refere às roupas do sacerdócio. De onde ele sabe? As vestes sacerdotais. A prova dessa afirmação pode ser aduzida pelo fato de que os mesmos termos são escritos em relação às vestimentas sacerdotais, como está escrito aqui, as riquezas de seu glorioso reino e a honra de sua majestosa grandeza. Certo? Então, agora existe uma palavra que a gente já aprendeu que se chama Gzeirah Shavah, intertextualidade. Intertextualidade significa que você pega uma palavra que ela consta em um lugar e assim também ela consta em outro lugar. Ela consta a mesma palavra em dois locais diferentes, e você fala essa vez que está escrito essa palavra, menciona a mesma palavra que aqui daquele local, significa que nesse local é a mesma coisa que está sendo utilizada nesse local, porque por eles utilizarem a mesma palavra. Então nos dois está escrito a palavra Kavod e Tiferet. Com relação ao sacerdócio, aos sacerdotes está escrito... Com relação aos vestes sacerdotais, está escrito ali para a glória e para a majestade. Quer dizer, lechavod ou letifaret. Que as roupas do Cohen vão ser para a glória e para a majestade. Lechavod ou letifaret. E essas mesmas palavras estão escritas aqui. Com relação a Ahasverosh, está escrito também que ele mostrou o seu tiferet, a honra majestosa, a sua honra majestosa, e a honra de sua majestosa grandeza. Ou seja, mas a gente vê que a palavra aqui no caso é glorioso, certo? A palavra glória conta nos dois, kavod, a palavra honra, enfim, glória, que ele traduz aqui como glória, kavod, se encontra nos dois, e assim também a palavra majestade também se encontra nos dois. Então, tanto glória quanto majestade, majestosa, glorioso, se encontra nos dois, e por isso significa que sim, em relação a Ahasverosh está escrito glória e majestade, glorioso e majestosa, isso se refere, tem a ver com a gente aprende de intertextualidade, já que essas palavras são usadas também com relação às roupas sacerdotais, as vestes sacerdotais, significa que por intertextualidade nós aprendemos que as roupas que Ahasverosh estava utilizando eram as roupas sacerdotais. Sim, ficou claro como a gente aprende? Sim. Certo. E continua para a gente falando o seguinte, lá Sod Kirtzon Ish Vaish, da onde a gente aprende, né? Que a Gemara só traz aquela interpretação que nós havíamos falado, nós havíamos dito, que foi de acordo com a vontade de cada um e um.
de acordo com a vontade de cada pessoa e pessoa. Lasot kirtzon ish vaish. Lasot kirtzon ish vaish. Para fazer de acordo com a vontade de cada pessoa e pessoa. O que significa de acordo com cada pessoa e pessoa? Então, a princípio, cada um e um. Mas o versículo poderia falar Lasot kirtzon kol echad ve'echad. Lasot kirtzon kol echad ve'echad. Cada um e um. Quer dizer, ish. Por que é? Ish é mais específico. Se você quisesse falar de acordo com cada um e um, fala kol echad ve'echad. Quando você fala ish e ish, significa alguma coisa mais específica. Alguma pessoa específica. A quem se refere essa pessoa específica de ish? Então, se fala que ish se refere a Mordecai e o outro ish se refere a Haman, que eles são chamados de ish. Tem dois versículos. Um versículo que fala com relação a Mordecai. Ish Yehudi, um homem judeu, Hayá Beshushan Habirá. Ish Yehudi, Hayá Beshushan Habirá. O Shmo Mordecai é uma parte que, inclusive, nós falamos em voz alta. Esta parte, essa frase a gente fala em voz alta. Ish Yehudi, Hayá Beshushan Habirá. Todo o público, né? Quando a pessoa que está lendo a Torá, ele chega, lendo a Megillah, chega nessa parte, nós falamos, nós recitamos Ish Yehudi, Hayá Beshushan Habirá. O Shmo Mordecai, Ben Yair, Ben Kish, Ben Ish Emini. Então lá nós vemos sim a palavra ish com relação a Mordecai. Então aqui também, por intertextualidade, aprendemos que quando fala sobre ish se refere a Mordecai. E no outro ish, também Haman é chamado de ish. Porque num outro versículo, ish tsar veoyev, um homem adversário e um inimigo. Este Haman mau. Então lá também Haman é chamado de Ish. Ish tsar ve'oyev. Haman hara hazeh. Que é uma das vezes que a gente bate, né, no Haman, que dá com o adjetivo, enfim. Então a gente vê novamente que Haman é chamado de Ish, por isso então a gente vê que por isso a gente faz essa intertextualidade, a gente interpreta que o versículo que fala Ish se refere a Haman e outro a Mordecai, já que a gente encontra esta mesma palavra com relação a eles. A palavra Ish com relação a eles. É interessante, só para falar, que essa palavra Ish, na realidade, a gente, quando essa interpretação talmúdica de intertextualidade, tem com relação a gente encontra na Parashá, tem em relação algumas vezes a gente encontra na Torá também Ish, a Torá não fala quem é esse Ish. Em geral, a palavra Ish, ela também tem algo interessante, já que a gente está falando sobre essa ideia de Ish. Tem na Torá duas vezes em Bereshit, em Gênesis, que nós encontramos. Uma vez a gente encontra com relação ao anjo de Esav. O anjo de Esav, lá está escrito que Abraham, ele vai Vayavek Ish Imo. Sabe, na história que Abraham, ele luta contra o anjo de Esav. Lá está escrito que Abraham, ele atravessou o rio para buscar aquilo que ele havia esquecido. E um homem lutou contra ele. Um homem foi lá e tem uma palavra, acho mais específica, enfim, para quando... Duelou? Sim, duelou com ele. E um homem duelou com ele. Lá, então não está escrito quem foi. Rashi explica quem é esse Ish. Este é o anjo, o ministro, enfim, de Esav. Só que uma outra vez que a gente